Amados, o apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas, capítulo 1, eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, porque para mim é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Tem sido complicado até ouvir pregação na rádio. Tem sido complicado você ouvir pregações nas redes sociais. Porque sempre existe os caminhos que as pessoas indicam. E esses caminhos muitas vezes são direcionados por interesses diversos. Seja por vontade humana, seja por vontade ou por força denominacional, seja por vieses teológicos, seja por crenças e por outras situações e até por questões financeiras. Nós não sabemos dizer ao certo. A única coisa que a gente sabe é que o que dá vida é a palavra de Deus pura e sem mistura. Então, abrir um texto bíblico, fazer uma leitura responsável, trazer a Bíblia à igreja, você acompanhar a leitura do pregador, é sadio para a sua vida, é bom para a sua vida espiritual em Deus. Nunca se recuse de ler, de acompanhar e de ver se o pregador, seja quem for, pastor Alex ou quem for, está ali dentro do texto, ou se ele está falando algo da Bíblia. É muito comum. E a Bíblia diz que os últimos dias seriam dias trabalhosos, porque os homens, eles seriam falsificadores da verdade. Como que alguém falsifica a verdade? Colocando no meio da verdade outras coisas. Aí você lê a Bíblia e acha que tudo é verdade. Mas e se ele inserir no meio um monte de coisa? Então a gente precisa de ver. Esse texto é um dos textos que mais é carregado de uma teologia pura, genuína, no que diz respeito à salvação. Oh, glória! Por quê? Porque Paulo está falando primeiro de reconciliação, está falando de nova vida e depois ele está falando de justiça de Deus. Então, se nós falarmos primeiro de reconciliação, o que é reconciliar? Duas pessoas brigaram. Duas pessoas são inimigas agora porque elas discutiram, divergiram e elas estão afastadas agora. Por exemplo, um casal que se separou ali. Um não quer nem ouvir, deletou o outro da rede social e não quer nem saber. Fala assim, a vida dele é dele, a vida dela é dela. E eles estão separados. Mas isso quer dizer que eles não podem voltar? Podem ou não podem? Podem. E de repente, algum amigo diz assim, vem cá, vamos jantar lá em casa? Aí ele convida ele e ela. Aí tá os dois na mesa agora, como amigo, não tem como dizer não. Os dois jantam, conversam, depois dali vão conversar sozinhos, e aí resolvem voltar ao casamento. O que houve ali? Uma reconciliação. Ou seja, aquilo que estava separado, rompido, dividido, afastado, voltou. Ligou de novo. Eu vou repetir. Ligou de novo. Estava quebrado e foi reconstruído. Muitas vezes a gente perde amizade com algumas pessoas por coisa boba, na verdade. Um mal entendido, uma situação difícil. Aí de repente você encontra a pessoa, nada a ver. Pelo amor, me perdoa. Oh, glória a Deus. Não dá aquela alegria? Dá ou não dá? É bom, amados. Porque a gente sabe que no meio dessas separações existe muitas vezes o dedo de Satanás. O diabo vem para matar, roubar, destruir a família, destruir as amizades, destruir o casamento, às vezes destruir o relacionamento entre o pai e filho e pai. Aí as pessoas, quando elas estão brigadas, elas se separam. Foi isso que aconteceu com a humanidade. Deus era amigo do homem. Jardim do Éden. Vamos voltar lá. O Senhor tem todo o universo. E hoje a humanidade não tem ideia do tamanho do universo ainda hoje. Mesmo com tantos telescópios. E com tantas naves voando no universo. E o Senhor tinha todo o universo. Ele vinha na virada do dia. Porque ele tinha um amigo na terra. Quem era? Adão. Glória a Deus. Todo dia. Diga glória a Deus. Todo dia. Era uma conversa boa, devia ser daquelas conversas mais inteligentes. Sabe aquelas coisas que iluminam o teu dia, que você fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. Deveria ser essa conversa do Senhor com Adão. Adão era um homem extremamente inteligente. Adão colocou nome em todos os animais e do jeito que ele colocou, fez. Adão conduzia toda a terra e ele era capaz de, apenas com a voz,
direcionar o leão, o elefante ou qualquer outra criatura. Adão era um homem especial porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus tinha uma amizade com Adão. Imagina, todo dia. Aí tinha aquele horário, né, lá. Adão sentava e lá veio o Senhor. E aí, como é que foi seu dia, Adão? Tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Não, Senhor, tá tudo tranquilo. A terra anda bem, tá tudo administrado perfeitamente. Mas teve um dia que essa amizade ela foi quebrada. E assim, importante você saber isso. Não foi Deus que se tornou inimigo do homem. Foi o homem que se tornou inimigo de Deus. Porque às vezes as alianças, irmão, elas são quebradas por uma parte, às vezes pelas duas partes. Mas no caso de Deus, ele permanece como sempre foi, santo, justo e verdadeiro. Tanto que mesmo sabendo que Adão tinha pecado, porque ele já sabia, ele veio. E ele veio e se colocou como todas as outras vezes. Porque Deus sempre vai vir ao encontro do homem que se coloca para buscar a presença de Deus. Ele veio. É claro que ele já sabia que Adão tinha rompido a aliança. E qual que era essa aliança, irmão? Se você lembrar, era a coisa mais simples do mundo. De todas as árvores da terra, de todas as árvores do jardim você pode provar. Eu só não quero que você toque naquela árvore que está no meio do jardim. É o fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia que você provar isso, você vai morrer. E o inimigo, como eu disse, ele veio para matar, roubar e destruir. Uma amizade tão bonita, tão linda que Deus tinha com a humanidade. O demônio veio ali, colocou seus ardis e o homem pecou e por isso foi afastado de Deus. A amizade acabou naquele dia. Eu vou repetir para que você entenda. A amizade acabou naquele dia. Porque Deus nunca mais veio. O irmão Ed falou que ele vai vir, né? Você também está esperando por ele? Diga agora. Aquela glória o homem nunca mais viu. E não pode ver porque é carne. Moisés pediu, dizendo: Senhor, mostra-me a tua glória. E o Senhor disse: Moisés, você não pode. Você é um homem de carne. Adão contemplava. Como eu disse, Adão era um homem muito especial, feito em imagem e semelhança de Deus. Mas Moisés não pôde. O Senhor disse: Moisés, você não pode ser carne. Fica atrás da rocha que eu vou colocar a minha mão e quando eu passar você vai me ver pelas costas. Moisés viu o Senhor pelas costas. Mas quando Moisés desceu do monte, as pessoas não conseguiam sequer olhar para a face de Moisés, porque brilhava. A partir daquele momento, Moisés tem que usar um véu no rosto, porque era muito forte o brilho de Deus na vida de Moisés. A amizade nunca mais houve, irmãos. Até o dia que um certo Jesus, oh glória, aleluia, filho de um carpinteiro chamado José, de uma mulher chamada camponesa, de uma camponesa chamada Maria, ele vem pelas ruas de Jerusalém até o rio Jordão, e quando João Batista, o mau profeta, viu ele, disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a humanidade que estava longe, afastada de Deus, esperando um sinal. Qual era o sinal para a amizade voltar? É que alguém um dia conseguisse tirar o que afastou. E o que afastou Deus, o que impediu o Senhor de vir, foi justamente o pecado. O homem errou. E esse erro, ele continuou. Mas pastor, tiveram homens bons, eu sei. Abraão foi um homem muito bom, mas ele mentiu. Isaac foi um homem muito bom, mas ele mentiu. Jacó foi um homem muito bom, mas ele mentiu, ele pecou. E muitos, além deles, pecaram. Você vai ver homens com uma virtude tremenda, como o rei Uzias, que fez muito, mas pecou. E muitos pecaram. Todos pecaram, disse Paulo aos Romanos 3:23. Estão afastados da graça de Deus. Mas quando nós olhamos para Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele não tem pecado. Ele não tem erro, ele não tem falha, ele não tem nada que o acuse. E ele pode então promover essa ligação. Ele pode sentar numa mesa e dizer: vem cá, Pai, se aproxima dessa mesa. E diz: vem cá, humanidade, se aproxima dessa mesa, porque nessa mesa eu vou trazer a comunhão de volta. Eu vou trazer, mas qual que é o preço? Qual é o preço? Qual é o preço? Alguém tem que pagar o preço. E Jesus disse: eu pago o preço. Ele sem pecado, ele assume o meu pecado e morre no meu lugar, morre no seu lugar. E agora não tem mais motivo para a briga. Diga glória a Deus. Não há mais motivo para a separação. Mais uma vez, Deus não brigou com ninguém. Deus permaneceu santo como era. Nós nos afastamos, mas Jesus
pagou pelo preço. E agora a gente também não tem mais culpa. Diga glória a Deus. Nós não temos mais culpa. As culpas foram sobre ele. Nós não temos mais culpa. Então o que é que impede, Lari, do homem se aproximar? O conhecimento da verdade. Fale para o seu irmão, a briga já acabou. Por isso você pode se aproximar. Glória a Deus. É isso que as pessoas lá fora não sabem. Você sabia disso? Que muita gente acredita num Deus distante. Muita gente não acredita num Deus que vem tomar café com elas, almoçar com elas, ou ir trabalhar. As pessoas não acreditam. Eles acreditam naquele Deus que está ali, um Deus que não participa da sua vida, mas que de vez em quando eles vão lá. As pessoas não sabem que Deus não está distante. O tempo de afastamento já acabou. Jesus tirou esse afastamento. O pecado que nos separava, a morte que nos condenava, o inimigo que vinha sobre nós, ele já não tem mais poder sobre a vida daqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós podemos agora nos aproximar. Glória a Deus. Então falar de reconciliação é falar que não há mais motivo para a briga. Ah, pastor, mas eu sou um pecador, como o irmão Hélio sabiamente diz. O homem peca por ocasião de uma natureza natural e terrena, mas uma vez aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o sangue de Jesus Cristo purifica ele de todo pecado e de toda iniquidade. Amém, queridos? Então eu quero reler mais uma vez versículo 17, por favor. Vou ler ali com os meninos. 5:17, por favor. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez. Se alguém diz assim, ah, mas Deus é santo, eu digo, é por isso mesmo que ele está na igreja. Porque a igreja é santificada pelo sangue de Jesus. Aquela velha vida, aquelas brigas que ocorreram no passado, já não ocorre mais. O velho homem, pastor, mas todas as pessoas têm essa graça? Não. Em João capítulo 1 diz assim, ele veio para os seus e os seus não receberam. Bonito, parabéns. Não receberam. Mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos, a saber, aqueles que creem no seu. Para ser filho de Deus, você precisa receber Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Glória a Deus. Amém? Ao receber Jesus como Senhor da sua vida, você é uma nova pessoa. Aleluia. Diga glória a Deus. A gente pode dizer que tem um RG novo, um RG celestial. A gente pode até dizer que temos agora um passaporte celestial na nossa vida, porque não somos apenas cidadãos terrestres, mas somos cidadãos do céu, pessoas que têm outra nacionalidade. Eu posso dizer uma nacionalidade celestial. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, quando alguém nasce de Jesus, recebe a Jesus Cristo, essa pessoa não é mais, ela é uma nova criatura. Amém? Ah, pastor, mas eu ainda lembro daquele cachaceiro. Você lembra? E as pessoas não vão esquecer, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir, e ele vai acusar todo o tempo. As pessoas podem lembrar. Mas quando o inimigo lança a acusação sobre a minha vida, o meu amigo, o Espírito Santo de Deus, que agora está na minha vida, o seu amigo, o Espírito Santo de Deus, o Paracleto, o conselheiro, o amigo, o consolador que está na igreja, está na sua vida, ele vem aleluia, nos leva ali para a presença do Pai, e o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Glória, diga glória a Deus, igreja. O Paracleto, o amigo, o companheiro está no nosso meio. Olhando para esse relato breve, simples, eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura, que nasci de Deus, nasci do sangue de Jesus, como diz aqui no versículo 18, por favor. E tudo isto vem de Deus. Eu já falei sobre reconciliar consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A palavra ministério, todos sabem o que significa? Alguém sabe o que significa a palavra ministério? Eu vou voltar para o original para trazer para os dias de hoje. A palavra ministro no original era dada para aquelas pessoas que ficavam no fundo do navio. Os navios antigamente não tinham motores. Eles tinham uma vela que facilitava a vida de todo mundo, mas quando não estava ventando, ou quando eles tinham que ir contra
os ministros eles remavam. Ninguém via eles, só os remos, né? Aqueles eram os ministros. Eram aqueles que carregavam o navio com o seu trabalho e com o seu serviço. A palavra ministro vem de serviço, de trabalhador. Qual que é o seu serviço? É dirigir esse navio. Então os ministros eram aqueles que carregavam o navio, direcionavam o navio, remando, trabalhando. Ministério é serviço. Tudo bem? Aí você pode esquecer a parte do dia de hoje, porque hoje ministro é outra coisa, menos trabalhador. Não, tem alguns que são. Não pode generalizar porque também é errado. Alguns são. A maior parte? Tudo bem. Não precisa explicar. Mas ministério é serviço. Trabalho. Então, qual é o nosso ministério? Qual é o nosso serviço? Reconciliar o mundo. Falar para as pessoas. Você não é mais escravo do pecado, não. Deus não está contra você, não. Se você orar, Deus te ouve. Se você pedir, Deus te atende. Se você clamar, o Espírito Santo vem morar na sua vida. Vem ou não vem? Deus não faz diferença de pessoa, não, amados. Deus não tem, não é porque é preto, não é porque é branco, não é porque é alto. Não, Deus não faz diferença de pessoa. Ah, você é bruto, você é calmo. Deus não faz diferença de pessoa. Para Deus, todas as pessoas são iguais. Ele vem morar mesmo. Você pode ser pessoa doutor, pós-graduado, não importa. Você pode não saber ler, não importa. O Senhor, Ele vem habitar naquela pessoa e Ele vem porque Ele quer fazer parte da vida das pessoas. Deus não faz diferença de pessoas, amados. Esse é o meu serviço, é mostrar para você, e o seu serviço é mostrar para as pessoas também, que não há mais inimizade. A inimizade, aquilo que afastava, aquela briga que havia, que o homem não podia se aproximar de Deus, Jesus já tirou. Aleluia, diga glória. Jesus já tirou, não tem mais inimizade. E quando eu falo disso, eu falo com tanto amor, com tanto carinho, porque muitos aprendem, muitos ouvem sobre um Deus afastado, um Deus rigoroso, um Deus que castiga, de um Deus que condena, que vai mandar para o inferno. E tudo isso é verdade. Mas antes de tudo isso, antes de toda essa questão que a humanidade vai vivenciar, infelizmente, pelas suas escolhas, Deus dá a oportunidade. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Aonde? Em cada coração, amados. Inclusive nessa manhã. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa. E não vou entrar para ver a casa dele, não, que está faltando. Eu entro em sua casa, eu sento na mesa, ceio com ele, e ele vai ceiar comigo, ou seja, comunhão. Presença de Deus. Se tem alguém que não condena, esse alguém é Jesus. Não hoje, não agora. Se tem alguém que não vai te julgar porque você não fez, porque você deixou de fazer, porque você é isso. Se tem alguém que não vai te condenar, o Espírito Santo de Deus, ele quer entrar na tua vida para te dar força. Um amigo não vai até a sua casa lá para te criticar, para te condenar, ele vai para te levantar. O Espírito Santo de Deus é o amigo, é o paracleto de Deus que vem para nos ajudar na nossa fraqueza, amados. Aleluia. Diga glória a Deus. Esse é o ministério que a igreja tem, é de mostrar para as pessoas um Deus que trouxe paz, que trouxe reconciliação na pessoa de Jesus Cristo. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele está no nosso meio. Ele faz parte da igreja, aleluia. Não porque a igreja seja perfeita, mas porque ele está presente, santificando a igreja e fortalecendo a igreja. Somos fortalecidos pela presença de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Você sabia que talvez esse seja o grande ministério da igreja? Aleluia. O louvor, a pregação, a palavra, a intercessão, o evangelismo, tudo isso é maravilhoso. Mas nada disso vai ter algum valor se a gente não conseguir aproximar as pessoas do plano de salvação de Deus. Verdade? A gente precisa levar essa mensagem. A briga acabou. Aleluia. O Senhor agora é o nosso amigo. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Senhor é o seu amigo, amém, queridas? E o que um amigo quer conosco, ele quer se aproximar. Aleluia. Versículo 19, por favor, Mateus. Aleluia, Jesus.
Ele estava em Deus, reconciliando consigo o mundo e nem imputando os mundos seus pecados. Essa palavra é muito importante, porque o Luciano está ali na porta, mas Luciano, o que a gente faz com os pecados de alguém? Guarda? O que faz? Joga fora. Mas assim, ele tomou o meu pecado e disse daqui. Então o pecado não é mais meu, ele levou sobre si. Amém? E o que ele fez com isso? Ele jogou lá no lago do esquecimento. Aleluia. E a Bíblia diz: dos vossos pecados não me lembro mais. Diga glória a Deus. Eita glória. Amém? Porque muitas vezes a pessoa vê uma avaliação, o que ela faz? Ela fala: vou guardar essa carta contra o Mimi. Porque no dia que o Mimi não fizer o que eu quero. É verdade, não é? Tem gente que faz isso, não faz? Tem gente que faz ou não faz? Você está na minha mão. Você está na minha mão. O dia que você não me agradar, viu lá? O dia que você não me agradar, o que eu faço? Tem gente que é assim, né? Ele não cobrou isso. Não lhes imputou os seus pecados. Ele pegou e não vai te acusar, não vai te condenar. Traga isso para sua mente agora. Às vezes a gente está fazendo uma oração e alguém fala na nossa mente, né? A gente sabe até quem é, o demônio. Você fez isso, né? Olha aí, é culpa sua. Olha lá, é culpa sua. Você, olha ali, olha, você estava ali, não estava? O Senhor não faz isso. Ele leva os pecados, joga no lago do esquecimento e dos nossos pecados não lembra mais. Ele cobrou alguma coisa? Ele não cobra pecado. Glória a Deus, aleluia. Marca na Bíblia: Jesus não cobra pecado. Aleluia. Se você se arrepender, Ele perdoa. E dos pecados Ele não lembra mais. Tem gente que fala, né? Ó, dois